Daí ele fala assim, eu ia me matar hoje. Nossa. Daí eu falei, mas por quê? Daí ele vai e se ajoelha. Daí eu levantei, não, por favor. Olha, você salvou a minha vida. Daí eu falei, mas por que eu salvei sua vida? Eu só palestrei. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos, estamos com mais um episódio do Fala Vale Podcast e hoje a gente está com um cara que ele é empreendedor, ele é sensacional. Eu sou suspeito de falar dele, né? Mas eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês aí. Eu tô aqui com ele, o famoso Rei das Trufas. Fala, Marcelão, seja bem-vindo. Obrigado. Marcelão, é uma honra ter você aqui, ainda mais nessa época do ano, né? Final do ano é uma loucura para você conseguir parar a sua agenda para estar aqui. E conta um pouquinho, se apresenta pra galera quem é você, o que você faz. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a Deus, a vocês aí por essa oportunidade de estar testemunhando para vocês um pouquinho da minha história. Me chamo Marcelo, começo no mundo dos negócios empreendedores em 2014. Antes disso, eu trabalhei 7 anos na Rede Oscar Calçados, né? Era vendedor. E depois trabalhei 5 anos como motorista executivo. Lá eu engordei 60 quilos. Nossa. Não foi as trufas. E assim, era muito pegado, estrada, corrido, não tinha tempo. Mas era um sonho, porque tinha muita gente que queria ser motorista executivo, trabalhava só com gringo, né? Então, assim, desenvolvi bastante meu inglês nessa época. Você não falava inglês? Eu tinha me formado em inglês, mas eu não praticava o inglês, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa vergonha, né? E ali deu uma destravada no inglês e eu acabei trabalhando lá. E de lá, um dia que eu quase morri, assim, na estrada mesmo, daí eu vi que ele tinha que parar e eu peço demissão em 2013. Daí eu fico 1 ano desempregado, né, com muita dificuldade. Daí, por volta de julho, isso eu saí em dezembro de 2013, em julho de 2014, eu tô ajudando uma amiga nossa que fazia faculdade lá na Unital, e ela vendia trufa no meio do intervalo para os alunos, porque ela queria ir embora para Chicago. Para ela, a carreira dela estava em Chicago, ela já tinha morado lá. E foi isso que aconteceu. Daí eu ajudava ela a vender trufa e tal, e ela conseguiu o dinheiro dela e foi embora. Daí, sim, passou para minha cabeça, quem que vai vender trufa agora? Porque eu gostava de comer as trufas dela. E o que aconteceu? Eu passei a sonhar com as trufas. Então, assim, eu sonhava que eu estava vendendo as trufas. Era muito louco, assim. E eu ainda falava pra minha esposa assim, olha, nossa, eu sonhei que eu estou empreendendo com trufas. Ela, não, agora você está no 2º ano aí de faculdade, né? Agora vai aparecer as oportunidades de você estagiar. Então você tem que aproveitar a oportunidade para estagiar agora, fazer comércio exterior e tal, tudo a ver com inglês. Daí vinha forte no meu coração, nossa, mas a trufa poderia ser um negócio bem diferente, né, pra gente. E eu comecei a sonhar cada vez mais forte. E ela falava assim, não, para com isso aí, é pesadelo, não é sonho não. O que eu vou falar pro meu pai, falar pra minha mãe, você tá louca? Eu não tem como, eu vou falar pra eles que você quer vender trufa. E nisso foi pesando um pouco assim as minhas decisões, né? E um belo dia eu sonhei, isso foi no dia 4 de setembro de 2014, eu sonhei assim, e Deus falava assim comigo assim, ó, chamará Rei das Trufas em meu nome. Uau! Daí foi quando nasceu o nome Rei das Trufas, 4 de setembro de 2014. Daí eu falei assim, ó, tem até nome já. Você falou pra sua esposa? Falei, tem até nome, vou chamar Rei das Trufas. E assim, você imagina hoje aqui no Brasil, a dificuldade hoje aqui no Brasil de... Vamos supor, o brasileiro faz tudo ao contrário. Primeiro ele cria empresa, ele cria tudo, ele vai vender, ele faz. Depois ele vai ver se pode patentear aquele nome, porque daí ele não sabe se pode ou não pode. Primeiro ele faz todo... E você faz parte dessa linha de brasileiro? Eu faço parte dessa linha de brasileiro. Daí eu gostei do nome, Deus falou comigo, só que eu bati o pé que seria esse nome, porque foi em sonho, então eu tinha certeza que esse nome seria meu. Assim, é loucura. Porque, e assim, Rei das Trufas era um nome que qualquer um poderia colocar. Mas ninguém tinha patenteado. Um negócio muito louco. Nossa! Muito louco. E daí tem as brigas aí que
na justiça até com o nome, foi bem, bem emocionante. E ali eu começo o sonho de empreender, assim, realmente, não, vamos para cima, eu quero empreender. E na minha cabeça, assim, eu já não queria mais voltar para o comércio, porque eu trabalhava nos calçados, eu lembro que eu vendia, vamos supor, 30 mil reais por mês, naquela época. Eu falei assim, cara, se eu vendo isso para os outros, por que eu não posso vender isso para mim? E eu ficava com isso na cabeça, sabe? E eu vendi com facilidade. O que eu tinha que ter? Produto e conhecer pessoas. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Tem que linkar uma coisa ou outra. Mas não foi fácil, porque daí eu passo a fazer metade da minha família, a outra metade da família da minha esposa, ou praticamente todo mundo, a me chamar de louco, né? Que, tipo, você está jogando seu estudo fora, fazendo comércio exterior, você tem inglês, você tem uma outra formação, você pode pegar agora e trabalhar numa fábrica e tal, e você está aí, né, vendendo trufa. Daí é quando eu começo a ter as objeções. Daí a minha esposa também falava, minha mãe, o que eu vou falar para minha mãe? Que você não quer trabalhar? Então eu ia no almoço de domingo, assim, quando eu sentava na mesa assim, o povo falou assim, você é vagabundo? Eu falei, por quê? Porque você vai o quê? Acho que eu vou fazer uma coisa com você, eu vou pagar a faculdade para minha esposa, de medicina, dela ganha dinheiro e eu paro de trabalhar. Eu vou mamar na teta dela igual, usou essa expressão. Nossa. Igual você faz, porque você é preguiçoso, sem vergonha, quer ficar na cola da sua esposa. Só que assim, eu tinha uma meta assim, com trufa, que quando eu comecei a colocar, eu sempre gostei de números. Então eu falei assim, olha, para eu ganhar o que eu ganhava no Oscar Calçado na época, eu tinha que vender 30 trufas por dia. Até para subir o salário do motorista. Então, se eu vender 30 trufas por dia, ele me dá tanto de lucro. E eu acho que eu consigo suprir isso daí. Então, a minha meta era 30 trufas por dia. Então, eu fabricava lá, eu sozinho. A minha esposa também me ajudava a fazer na época, né? Com raiva, me ajudava. E daí, colocava lá as 30 trufas como meta, mas sempre vendia mais e tal. E para mim, não tinha essa de um dia compensar o outro. Tinha um dia recuperar o outro. Então, se eu não vendi 30 trufas, vendi 20, no outro tem que vender 40. Mas se num dia eu vendia 40, no outro tem que vender 30, normal. Então, assim, eu não reduzia a minha meta, eu sempre mantia a meta que eu tinha. Fixa. Meta fixa, porque eu sabia que ali era a minha gordura, né? E o que acontece nesse período aí? Eu passo a deixar o meu pai desgostoso também, meu pai e minha mãe. Então, às vezes eu chegava na casa do meu pai e minha mãe lá, minha irmã falava assim, eu vou fazer faculdade. Daí minha mãe, pra que você fez faculdade? Pra vender trufa igual seu irmão? Daí sempre palavras negativas. E chegou um dia assim que o meu pai ele se irrita com isso, com o fato de eu querer empreender. Porque meu pai, ele era representante há mais de 30 anos. Então, ele conhecia todo o mercado, conhecia todo mundo, sabia como é que era o know-how de vendas. E, para ele, eu abrir um negócio era fora de contexto, porque ele não conseguiu abrir um negócio. Então, se ele não... Ele teve esse sonho, você acha ou não? Não, ele teve o sonho de ter uma distribuidora, né? Então, aproveitando aqui só para... Cara, eu fico imaginando como que deve ter sido para você esse período para se manter convicto do seu sonho, porque não eram pessoas de fora que estavam falando que não ia dar certo ou apontando o dedo, vamos dizer assim, eram pessoas de dentro. De dentro. E isso devia te doer muito, né? Porque, cara, você tá... Porque quando é pessoas de fora, você pode até ter forças pra lutar e falar, cara, não, beleza, eles não conhecem a minha história. Quando a sua esposa, a sua família, o seu pai, eu fico imaginando como que você se manteve convicto assim. Cara, eu falei, pra mim sempre foi Deus, assim, Deus ele foi sustentando mas foi muito difícil. Assim, eu falo que o Rei das Trufas, ele nasce em 2014, ele vai aparecer no mercado em 2017. Então eu tenho 2 anos e meio aí, mais ou menos, há 3 anos de muita luta, muita dificuldade, muito choro, perrengue, muito choro, assim, ganhando só o suficiente para
Para manter. Só que, assim, uma coisa que eu sempre fiz, até como empreendedor, eu sempre fui bom gestor. Então, assim, para eu sempre imaginei assim, para eu crescer, eu tenho que ter, pelo menos o que eu investi, eu tenho que ter a minha parte e mais o lucro da empresa, que ela tem que voltar para a empresa. Porque eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor, vou falar em investir R$ 100. Uhum. Daí o povo, a primeira coisa que o povo faz é vai dobrar o preço. Vou vender por 200, está ganhando 100%. Só que eles não tiram as despesas de fabricação, desperdício, essas coisas. Mas vamos colocar aí que a pessoa colocou R$ 250, investiu 100 e vendeu por 250. Na cabeça dela, ela tem R$ 150 de lucro ali. Daí ela pega R$ 100 e reinveste de novo. Na minha cabeça era o contrário. Então, peguei os 100 e vendi por 250. Eu pegava os 50, investia os 100 e mais 100. Então, eu dobrava o que eu já tinha. Então, eu pegava o mínimo do mínimo, que era o suficiente. Por isso que as 30 trufas por dia era para ser assim. E mesmo assim, então, assim, eu tive objeções, assim, de falar assim, olha... daí foi quando um dia meu pai, assim, já bem... revoltado com o fato de eu não querer escutá-lo. E assim, antes disso daí... eu cheguei a pegar vários amigos meus que chegaram em casa, minha esposa falou assim, olha, ele não quer nada com nada, mete o pé na bunda. Daí, eu tentei falar com ele, seu marido tá ficando louco. Nossa, ele não tira isso da cabeça. Pra ele vender trufa, então assim, eu não tive apoio de amigos. Eu não tive apoio de alguém que fala assim, olha, não, vai pra cima que você é o cara e tal. E assim, e até quando, um pouquinho antes, quando foi abrir as trufas, como que começa, assim, as trufas de fato? Eu sonhava com as trufas, sonhava que estava fabricando, daí um amigo meu falou assim, cara, vamos abrir um negócio de bolo bistrô? Eu falei, vamos, só que eu não tenho dinheiro. Daí eu falei, não, eu tenho dinheiro, você é vendedor. Não, então beleza. Então vamos marcar lá em casa, marcou uma pizza lá na casa dele, chegamos na casa dele para comer pizza, pediu a pizza, chegou, tal, comemos. Daí antes de partir a pizza, ele falou assim, olha, cara, a gente fez uma sobremesa aqui só para agradar aí, minha esposa vai pegar lá. Daí quando ela viu que a sobremesa era uma trufa, daí eu falei assim, ali tive um insight, falei, é com trufa que eu quero mexer. É com bolo. Daí eu já tinha falado, já tinha sonhado com as trufas, já tinha pensado. E daí foi e concretizou com uma trufa. Eu preciso saber fazer trufa, porque eu não sabia fazer trufa. Não sabia nem como é que mexia com trufa. Eu via ela mexendo com chocolate na época, assim, eu admirava a forma como ela fazia. Eu falei, nossa, que fantástico e tal. E daí eu coloquei na cabeça deles de fazer trufa, eles não queriam. Daí eu falei, então foi o seguinte, a gente faz trufa para juntar dinheiro para fazer bolo. Daí, não, então tá bom, consegui convencer eles. Daí um mês depois me chamaram e falaram assim, olha, você é louco, cara, você não tem visão nenhuma e a gente tá fora, você continua sozinho. Nossa. Falei, poxa, mas não quero, não sei o que tal. Daí, naquela época minha esposa falou assim, você vai... agora a gente para também. Não, eu vou continuar sozinho. Eles saíram, agora eu tô sozinho. Você que tem o desejo de produzir conteúdos, fazer um podcast ou fazer cursos online, clique no link abaixo e saiba mais. Vral! Daí, foi essa loucura. Daí que entra a história do meu pai. Meu pai, um dia eu chego lá e falo assim, eu preciso conversar com você. E eu já tinha o nome Rei das Trufas, né? Daí, pode falar, pai. Daí ele falou assim, olha, eu preciso ser sincero, é uma conversa de homem para homem. Você tem que parar com essa besteira sua aí de querer vender trufa. Você tá envergonhando a família já. Eu falei, pai, mas tá bom, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, se eu tô envergonhando eu mesmo. Daí, não. Você tem que parar com isso. Senta aí. Daí, me sentou e tal. Eu lembro até hoje que... Daí ele falou assim, olha, eu comi uma trufa mais gostosa que a sua. Eu falei, pô, pai, tá bom. Que bom que você comeu a trufa mais gostosa que a minha. Não, eu quero que você experimente. Você precisa ver o acabamento da trufa, você precisa ver o sabor da trufa, o brilho da trufa. Você não sabe nem cozinhar. Como é que você vai fazer uma trufa igual essa? Daí ele foi lá, pegou a trufa e tal. Olha isso, cortou a trufa, olha o brilho da trufa e tal. Tá bom, pai. Tudo bem. Não, quero que você coma. Daí ele fez eu comer a trufa. Daí passou, ele falou, não, eu comprei duas. Uma era de coco que ele gostava, a outra era uma trufa de chocolate lá.
Eu falei, tá bom. Daí ele pegou e falou assim, come outro. Ele me chamou Marcelinho. Marcelinho, olha isso, cara. Eu conheço do mercado. Eu conheço de coisa boa. Eu conheço de concorrente. Como é que você vai enfrentar um cara desse? Então, assim, olha a perfeição da trufa. Olha o acabamento da trufa. Tá? Então, assim, meu pai encheu a bola da trufa, né? Daí, meu pai tomou de falar, eu falei, pai, lembra que eu falei pro senhor que eu ia colocar um nome nas trufas? Lembro. Rei das trufas, alguma coisa assim? Rei das trufas. Olha debaixo dessa trufa que o senhor pediu pra eu experimentar. Nossa. Daí ele falou assim, ele olhou assim, é sua essa trufa aqui? É minha? Eu coloquei lá na pastelaria V8. Eu sabia que o senhor gosta de comer pastel lá. Eu falei, um dia meu pai vai comprar minha trufa. Sem ele saber. E meu pai comprou minha trufa, sem ele saber. Nossa. Daí assim que ele terminou de comer, eu falei assim, ó, e sabe o que é o engraçado? O senhor tinha de graça e não quis me apoiar. Mas o senhor pagou pelo meu trabalho. Então, assim, o senhor rasgou elogio pra mim. Então, se o senhor aprovou, eu tô no caminho certo. Então, eu não preciso falar mais nada. Daí, ali acaba, assim, meu pai nunca mais falou nada. Meu pai, ele fala assim, olha, se é isso que você quer, segue sua vida, faz o que tem que fazer e vai pra cima. E até pra quem tá começando... Eu fico imaginando você, assim, ouvindo isso do seu pai, ele rasgando elogio, achando que era trufa de outra pessoa, e na verdade você fez todo um trâmite pra ele comprar a sua trufa, pra ele experimentar. Até então ele não tinha experimentado sua trufa? Não, meu pai nem... Ele tinha raiva nesse... Meu pai não queria... Tem daí são outros assuntos, né? Mas... tudo bem que eu acho que ele tinha medo que eu sofresse uma rejeição e tal, mas ele criou a minha própria rejeição, né? Então, assim, foi bem difícil. Mas, assim, eu entendo o que ele estava falando hoje, eu entendo, porque, assim, o pai, ele quer o bem do filho, né? Sim. Mas uma coisa, assim, que eu sempre falo, principalmente para quem está começando, o povo acha que eu vou empreender hoje, mês que vem eu tô rico. Então, daqui 5 meses tem que ter dado resultado. Daqui 1 ano tem que ter aberto minha loja. Daqui 2 anos eu tô colhendo frutos, só o funcionário tá trabalhando. Não, eu trabalho até hoje na minha empresa. Então, assim, são 10 anos de Rei das Trufas. Óbvio que... Parabéns. Obrigado. Óbvio que hoje eu mais comando, né? Então, eu tenho uma equipe. Eu sou gestor. Então, assim, a primeira gestão foi sobre minha vida. A segunda foi de pessoas, né? Então, assim, eu tentei até hoje ser um chefe diferente dos demais, né? Então, assim, é bem complexo, assim, sabe? Então, assim, olha, eu quero trazer para um empreendedor que está começando. Você tem que ter disciplina, resiliência, persistência, sonho. Daí você vai pegar um produto, traga qualidade. Qual que era o diferencial do Rei das Trufas? Eu queria que você experimentasse a trufa, comesse uma vez e falasse assim, não, eu quero comer de novo. Então, assim, qual que é o preço? Eu falo que o que tem preço não tem valor, o que tem valor não tem preço. Sim. Então, assim, eu lembro que tinha um concorrente meu, assim, e é onde os empreendedores mais erram, né? Um concorrente meu, ele chegava assim, ele falou assim, olha, a trufa dele era o mesmo preço que a minha na época. Vamos por R$3 o custo, dá para colocar no mercado, um exemplo. Uhum. Daí a minha, R$3 também. Daí começamos a bater de frente um com o outro, pau a pau, vendia a minha, vendia dele. Daí um belo dia, ele baixou a trufa dele tipo para R$2,30, R$2,20, para vender no local. Daí o dono do local falou assim para mim assim, e aí, o que você vai fazer? Ele baixou o preço dele. Daí não dá nem para comprar a sua, né? Para competir, né? Daí, o que você vai fazer? Eu falei, eu nada. Meu preço continua o mesmo. Daí ele falou assim, então eu vou ter que tirar você e deixar só ele. Daí eu sempre gostei de número, né? Eu falei assim, olha, então eu vou só para finalizar aqui. Quanto pesa a trufa dele? Uma pergunta, qual o chocolate que você mais gosta? Qual a trufa? A minha ou a dele? Não, a sua é mais gostosa. Mas por que você acha a minha mais gostosa? Não, porque dá para ver que você usa ingredientes melhores. Então você entende ingredientes. Quanto pesa a trufa dele? 40 gramas. Quanto pesa a minha trufa? 60 gramas. Então, calculando aqui que ele já tem um produto inferior, mas vamos colocar que o produto seja igual. Fazendo um cálculo lá, dividindo lá 3 por 60 gramas multiplicado por 40, dá quanto?
dá 2,30, mais ou menos. Né? Eu lembro que foi um cálculo assim. Uhum. Então, na verdade, a trufa de 40 gramas sempre foi mais barata. Quem que você acha que está te enganando? Foi eu ou ele? Nossa. Então ele tinha esse preço para você desde o ano passado. Mas ele não te deu. Porque ele se aproveitou de você. Eu não me aproveito de você. Eu coloquei o preço que custa minha trufa. E uma outra pergunta. Por que o seu pastel é mais caro que o do concorrente do lado aqui? Não, porque eu uso os melhores ingredientes. Então, eu não vou ficar provando da minha trufa para você, sendo que você já falou que a minha trufa é mais gostosa. Então, assim, o que tem valor não tem preço. Então, assim, o que tem preço não tem valor. Então, o meu produto tem valor. Tem sabor, tem história, tem estudo. Então, assim, não é só uma trufa. Então, assim, pensa aí. Se quiser tirar, pode tirar. Conclusão, esse cara nem existe mais no mercado. Então, assim, perdeu em todos os lugares para mim. Então, assim, é saber entender de números, né? Porque a primeira reação do povo é: não, se o cara baixou, eu vou baixar também. Não, você não tem que baixar, você tem que saber precificar. Sim. Entendeu? Cara, que expertise, que sagacidade que se tem, que se teve. E você contando a sua história, eu lembrei muito de um rapaz bem conhecido da Bíblia, né? José, que ele teve o sonho e contou para os irmãos, e os irmãos foram e fizeram o que fizeram com ele, jogou no poço, enfim. E você, a mesma coisa, né? A família, e você... E como que foi? Agora eu pergunto, né? Deixou algumas sequelas, tipo... esses nãos, ou a sua família falando, você ficou um pouco com medo, você acha que teve alguma sequela ou não? Isso daí te deu mais força? Cara, é incrível. Uma boa pergunta isso aí. Na verdade, eu reajo sempre quando eu sou desafiado. Até hoje. Tô mexendo com brownie agora também, né? Entrou um concorrente no mercado, mas ele realmente entrou com um produto gostoso. Só que ele não se satisfez com isso. O que ele fez? Ele foi lá e entrou nos meus clientes. Então, assim, daí ele quis tirar... daí ele quis tirar o produto meu que tava lá, provando que o dele era melhor. Daí foi até engraçado isso daí. Daí, realmente, minhas vendas caíram pra caramba, porque ele veio com um produto assim, então... Daí, nesse momento de adversidade, que eu vi as vendas despencando, daí ele entrou com um preço mais barato. Daí eu falei assim, eu não vou mudar meu preço, mas eu vou mudar toda a roupagem do meu produto. Daí foi o brownie novo agora. Eu mudei a roupagem, mudei o chocolate, mudei a forma de fazer, mudei a quantidade de recheio, mudei a gramatura, mudei tudo. E eu falei assim, não sai o brownie daqui enquanto não estiver do jeito que eu quero. Então, eu fui feito várias vezes. O dia que eu falei assim, olha, é esse brownie que vai lançar no mercado. Não deu 2 meses, esse cara não aguentou comigo. Nossa. Não aguentou mesmo. Daí, assim, veio, daí tentou. Mas por quê? Porque ele focou no resultado e no dinheiro. Eu foquei na experiência do cliente, no sabor, na textura, nas cores. Então, assim, eu foquei nisso. E, então, assim, quando você falar... quando as pessoas elas batiam em mim... Então, um exemplo. Que elas vieram descobrir bem depois. Uhum. Qual que era uma estratégia que eu tinha para vender trufa antes de colocar no comércio? Cara, eu ia em ponto de ônibus. Então, no ponto de ônibus era o lugar mais lotado que tinha. Então, para eu vender 30 trufas, não era tão difícil. Mas eu ia passar vergonha por várias vezes. É o que todo mundo hoje que está começando passa. Porque eu não quero vender... que o cara que está olhando ali vai olhar para minha cara e ver que eu estou vendendo um chocolatinho, alguma coisa. Então, eu não tinha esse problema. Eu ia para um ponto de ônibus. Daí, o que acontecia? Um ou outro comprava, não dava, atravessava para o outro lado, daí para o outro lado estava cheio. Então, assim, eu ia passar vergonha até o povo entrar no ônibus. Depois eles iam esquecer de mim e eu ia começar uma outra etapa. Então, e ponto de ônibus tinha bastante aqui em São José. Então, mas eu lembro que eu ficava ali perto do Vale Sul. E o Vale Sul sempre teve bastante gente, né? E não tinha Uber, né? Então, muita gente pegava ônibus, né? E daí o que aconteceu, cara? Eu começava assim a fazer essas vendas. Então eu ia dentro do Santander, que era o banco, daí estava lotado de gente para pagar conta, pedia licença, posso vender aqui e tal. E eu fui fazendo amizade, cara, porque eu falo assim, o network, assim, ele tem que ser feito não só entre empreendedores, mas tem que ter bom relacionamento com as pessoas.
Eu falo assim, eu costumo falar assim, olha, se você vê o Gustavo vindo de frente com você mesmo, você abraça o Gustavo, fala, e aí, Gustavo, beleza? Ou você desvia do Gustavo? Então, esse é você. Essa é a pessoa que você significa. Então, se você se gosta, você vai pra cima. Então, eu sempre falei assim, olha, eu sempre criei bons relacionamentos. Então, não importa se aonde chegou o Rei da Estufa agora, onde tá, eu não sou melhor do que você. Não sou melhor que ninguém. Então, assim, se eu puder agregar na vida de alguém, eu faço isso até hoje. Então, assim, é o valer a pena, sabe? Então, assim, eu posso ter dado um start para você e falar assim, cara, se abrir minha mente, eu vou fazer uma outra coisa. É isso. Foi o caso do Matheus, nosso amigo. O Matheus, ele vem e eu boto um gás nele. Meia hora conversando com ele, eu falei assim, mano, você tem que abrir um negócio assim, cessado. Desenhei a loja dele no SketchUp, coloquei as prateleiras, tudo. Eu acho que dá pra você fazer um negócio bacana aí. Então, toda a primeira etapa eu ajudei ele. Tudo. Inclusive, hoje tá bom. Sanja Doces, né? Hoje tá bombando a cor. Ele falou que vocês ajudaram a pintar. E isso é uma coisa que eu acho extraordinário, sabe? Sim. De você, assim. Não é porque você tá aqui, eu já comentei com os meninos aqui também, do quão grande é seu coração mesmo para ajudar as pessoas, né? Eu fiz o college e eu lembro que você praticamente dava as trufas para a galera revender para viagem missionária, e não só isso, como você ajuda as pessoas, como você tem esse coração. E é muito verdade isso. Quando você abençoa, você é abençoado. Não é necessariamente uma troca, mas acontece, quem agradece cresce, né? Sim. E eu vejo que você tem esse coração incrível e você gosta de ajudar, né? Tá no seu sangue. Inclusive, para quem não sabe, a gente marcou aqui um horário e ele falou, Gu, eu vou atrasar porque eu levo algumas funcionárias para casa, né? Alguns funcionários para casa, e esse é um compromisso que eu tenho. E, cara, eu acho isso incrível, o seu coração, quero parabenizar você. Obrigado. E principalmente pela sua história, por tudo que você tem vivido, sabe, está vivendo, e eu sei que ainda vai ver muitas coisas. Agora, me fala um pouquinho como é que é a sua fábrica, porque eu imagino, tipo, você é um William Walker, sabe? Tipo, os lumpa-lumpa lá, como é que você fez a textura do chocolate, os testes, assim, sabe? Cara, uma coisa muito louca, assim, até contar uma experiência que eu tive para entrar no mundo dos negócios, né? Me inspirei lá nos 2 filhos de Francisca. Sério? Que o pai ia lá e eu falei assim, eu preciso invadir o mercado, cara. Eu preciso atender, invadir o mercado. Como é que eu vou fazer pra... Então eu tinha 2 amigos que sempre acompanhavam eu, a gente sempre trocava ideia e tal. E eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho trufa. Eu pago em trufa, mas eu preciso de uma ajuda sua. Então eu dava R$4 na mão dele. Você falou assim, ó, a gente vai entrar no comércio lá. E os 2 filhos de Francisco, como é que funcionava? O pai ia lá, comprava as fichas e dava na mão de todo mundo, ó. Liga lá e pede ao amor, né? A música da época, tá? Não, então chegou um momento que estourou o amor, né? Sim. O que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu fiz, não, você vai entrar lá dentro do estabelecimento, eu preciso abrir ele para colocar o produto lá. Mas eu não tenho, ninguém me conhece, ninguém sabe quem é Rei das Trufas. Então, assim, a gente precisa criar o desejo de compra. Daí eu colocava assim, ó, vai lá, coloca R$4 em cima da mesa e fala assim, olha, eu queria aquela trufa de ninho com Nutella do Rei das Trufas. Você dá mais um pra mim? É R$4 ainda? Daí o cara, não, nunca vi falar dessa trufa. Não, eu comprei uma rosinha, tá, até essa daí. Não é uma rosinha e tal. Não, essa daí. Galera, eu vou abrir e vou comer uma aqui. E daí eu falava assim, não, é uma rosa, pink e tal, do Rei das Trufas. Tem certeza, foi aqui? Não foi aqui? Daí ele saía, dá uns R$4, acho que foi outro lugar que comprou. Daí ele saía, assim, todo combinado, tudo. Daí, ó, entrei. Falei, não, agora espera, daqui a pouco, 15 minutos, você entra o outro lá. Daí você entra lá e fala a mesma coisa. Joga R$4 correndo, como se estivesse com pressa. Fala tudo da trufa. Ah, eu queria uma trufa de ninho com Nutella, do Rei das Trufas, uma rosinha e tal. Nossa, é muito boa, não sei o quê. Mas você faz a propaganda pro cara lá. Daí o cara, não tem essa trufa, nunca vi falar. Não é possível que não tem e tal. Daí ele falou assim, não, então acho que eu comprei em outro lugar. Daí entrava eu meia hora depois, eu sou vendedor do Rei das Trufas, tal, não sei se meu vendedor já passou aqui na região. E não tinha outro vendedor, era só eu, né? Daí o cara falou assim, mano, sua trufa é bem procurada, vamos fazer um teste, deixa aí pra gente ver se vai vender. Nossa. Daí eu falei assim, então tá bom. Daí que eu ia no próximo estabelecimento. Daí eu chegava no estabelecimento e falava assim, olha, eu
Eu sou do Rei das Trufas. Daí eu fazia a mesma coisa. Daí quando eu chegava, eu falei assim, inclusive o seu concorrente do lado já tem e tal. Então, assim, eu fui juntando várias peças, eu fui setorizando até abrir, né? E daí você fala um pouco da fábrica, né? A fábrica, eu tive medo de abrir uma fábrica, né? Porque uma coisa eu estava vendendo sozinho, outra coisa é ter responsabilidade com o funcionário. Eu falei, imagina, como é que eu vou contratar alguém? Daí eu falei, não, um dia eu preciso sair de casa e tal. E um dia o casal de amigo nosso deu o maior apoio e tal, e a gente saiu de casa. Conseguiu alugar um local e contratar um funcionário. Eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho um funcionário e tenho um local para pagar. Eu falei, cara, tem que fazer por eles, né? E daí foi até o Rafael, ele trabalhou 1 ano comigo. Não, perdão, 4 anos comigo. 1 ano ele trabalhou dentro de casa, antes da gente ir pro local. Então, eu falei, o Rafa, cara, você faz as trufas e eu vou pra cima pra vender. Conto com você aí. Então eu ensinei desde o começo da ponta de chocolate. E eu posso falar que eu era o cara que eu não manjava nada de chocolate. Mas nada de nada. Daí eu fui fazendo curso Deus depois. É incrível, né? Fui fazendo curso. Hoje eu sou chocolatier, né? Então, assim, domino bastante, principalmente sabor. Hoje, se eu colocar na boca, eu falo até a marca de chocolate. Chocolatier é como se fosse um degustador de vinho, você sabe como Mais ou que menos. Chocolatier é quando, vamos supor, existem várias técnicas de chocolate, né? Não é só saber mexer com chocolate. Então, tem a têmpera, tem a forma como você vai cristalizar, como você vai abrir ele para juntar os cristais, então assim, como você vai dar o ponto. Então, assim, isso são coisas assim que você só vai aprender com técnica mesmo. E você trabalha sabor, né? Daí você tem que saber realmente, é um sommelier, né, de vinho, né? Você tem que saber que, esse chocolate aqui não é pro meu paladar só. Eu tenho que pensar no seu paladar. Então, ele não pode estar nem muito doce, nem muito amargo, entendeu? No sentido de, vamos supor, o all leite. Eu posso trabalhar ele de várias formas, ele tem um ponto dele lá. Óbvio que tem o meio amargo, que ele tem um ponto no meio amargo. Você não pode errar na quantidade que você vai dar outro sabor. E, então, assim, você tem várias técnicas que você vai aplicar que você vai chegar ao ponto, né? E hoje na fábrica, hoje são 16 funcionários lá. Nossa. Todos registrados, todos, assim, a maioria teve o primeiro emprego ali. Tem gente que já está há 8 anos comigo. 8 anos. 8 anos. Inclusive, eu fiquei sabendo que pelo 2º ano consecutivo você ganha a melhor trufa do Vale. 2º ano. Parabéns! E você não parou nas trufas, né? Você faz outras coisas também. Você faz hoje em dia... hoje eu tenho brownie, você falou? Brownie, o cone trufado, cascata de chocolate, doces finos, bombom casado. Eu tenho trufinhas belgas, né? Que são as originais mesmo, presente, barra de chocolate. Então, assim, hoje eu tenho uma gama de produtos, assim. E você vende mais pro Vale ou já está expandindo pro Brasil inteiro? Hoje nós atendemos aproximadamente 42 cidades. A gente pega desde São Paulo até o Rio de Janeiro, Rede Graal, Rosalina, bastante pontos, assim, conceituados, assim, a gente conseguiu entrar. E hoje eu posso falar para você que eu acho que eu tenho mais dificuldade em contratar pessoas, porque nós estamos numa geração Z, né, que é um pouco complicado. Mas cara, das pessoas que trabalham comigo, assim, eu tenho um carinho enorme, assim. Vira uma família, não vira? E por mais que, assim, tem uma coisa que eu aprendi, que tem que ser um ambiente familiar, mas você não é pai deles, entendeu? Então, por quê? Pai, o filho não respeita. Então, quando você tem muita intimidade, o filho, ele responde. Então, assim, você tem que ser chefe. Então, na hora que você tem que ser chefe, você ser chefe. Na hora de elogiar, você tem que saber elogiar também. Então, assim, aí tem um livro chamado Monge Executivo. Ele fala sobre liderança, né? Você tem que... Então, eu criei líderes lá dentro, né? Então, e assim, em números, assim, não para... nem para me gabar, nem por nada. No primeiro ano, cara, 30 trufas por dia dava, sei lá, de lucro para mim, R$1.800 no mês. Mas chegava a vender lá, vamos supor, 30 trufas, 180, dava uns R$4.000 de venda de trufa. Nossa, mas para tirar lá 1.800, porque eu tinha que reinvestir e tal. Um exemplo. Esse ano a gente chegou perto dos 3 milhões.
3 milhões? de vendas. Uau, meu Deus. Daí, assim, é absurdo. Eu falo números para edificar mesmo quem vai escutar. Porque, assim, é possível. Se fez isso comigo, vai fazer isso com quem tá lá. Mas, assim, o problema não é 3 milhões de faturamento. É gerir os 3 milhões de faturamento. Porque dentro desses 3 milhões de faturamento, ele me dá uns 2 milhões e 700 de despesa, né? Então, assim, você tem que saber gerir isso daí. Até mesmo porque você tem que saber reinvestir, né? Nas trufas, são maquinários, são... E hoje, a sua família, o que eles acham? Eles acham que você é um vagabundo? Que você... Hoje todo mundo se orgulha aí, tipo assim, eu sou a mãe das trufas, não, eu sempre conheci eles, cara, que eu vi quando começou, não sei o que tal. Daí, assim, e assim é normal, Gustavo, isso na vida de qualquer empreendedor, cara. Você vai pegar os melhores empreendedores, as melhores histórias, tem algo trágico por trás, entendeu? Tem objeções, então, assim, é loucura, cara, loucura mesmo. Tem uma frase que eu ouvia muito no futebol, que é assim, ó, o medo de vencer tira a vontade de ganhar. Sim. Então, às vezes, sabe, a galera tem um cuidado extremo com as pessoas e elas acabam interferindo, mas a gente tem que saber que quem é o dono da nossa vida é a gente mesmo, né? Sim. A gente que tá com as rédeas da situação e a gente sabe. E eu acho que a gente tem que arriscar. Muitas pessoas passam a vida querendo fazer algo e não faz por medo de arriscar. E isso eu acho... Porque a vida é uma só. Sim. A gente tem que... E, cara, o legado que você tá deixando, o que você tá fazendo... O cara que vendia trufa... para uma amiga na faculdade, hoje em dia tem 16 funcionários, está vivendo o que você vive hoje. E eu fiquei sabendo que hoje você até palestra, né? Antes da gente entrar no ar, você falou que você contou uma palestra que impactou um senhor. Conta um pouquinho dessa história, porque me impactou. E galera, enquanto isso eu vou abrir aqui e vou comer uma trufa. Eu fui convidado, assim, fui convidado para palestrar em alguns lugares e geralmente os lugares são cristãos, né? Então, assim, é a igreja, eu palestrei na igreja cidade, nossa igreja, na IBAGE, na Assembleia Batista, então, assim, vários lugares eu dei palestra. E, então, geralmente sempre empreendedores, assim, cristãos, né? Mas eu palestrei em outros lugares que não eram cristãos, então, dentro do Senai, Senac, todos esses lugares me chamaram também. E uma delas foi dentro do Parque Tecnológico, onde eu fui palestrar. E era para um grupo de barbeiros, cabeleireiros, essas coisas. E até totalmente diferente daquilo que eu... E os caras, alguns já conceituados e tal. Então, eu chegar lá, tem hora que eu falo assim, meu, o que eu vou falar aqui, né? E daí eu chego lá, começo a palestrar e eu vi com um senhor de uns 70 anos, no menos, 70, 75, já tava, mas ele estava bem debilitado, assim, então ele me observava, assim, então aquilo começou a me chamar muita atenção, a forma como ele me olhava. Então eu não sabia se era bom, se era ruim, e no meio da palestra, cara, ele começa a chorar. Eu falei assim, nossa, que loucura. Não sei se eu falei alguma coisa e tal, mas assim, é o que eu tava contando para vocês aqui. E daí chego lá, cara, daí acabou a palestra, ele vem assim, com bastante dificuldade. Daí vem, chega, daí ele fala assim, eu ia me matar hoje. Nossa. Daí eu falei, mas por quê? Daí ele vai e se ajoelha. Daí eu levantei, não, por favor. Olha, você salvou a minha vida. Daí eu falei, mas por que eu salvei sua vida? Eu só palestrei. Porque o quanto eu vi Deus na sua vida, nossa, e quanto Deus faz na sua vida, é esse Deus que eu quero servir, porque para mim eu já tinha desistido. E ali eu entendi que o propósito de eu palestrar não era só para empreendedores, era para vidas. Então, assim, pessoas que de repente já estavam desistindo da vida e estavam ali. Eu peguei esses dias, esses meses aí, vários empreendedores que eles chegam em mim e falam assim, cara, eu só preciso de um norte. Foi o caso do Matheus querer começar e tal. O que você faz? Não, eu vou te dar o pontapé, o resto é com você. E hoje o Matheus tá bem, você vê que tipo assim... Tá, inclusive tava vestido de Papai Noel esses dias aí. Coisa mais fofa. Beijo, Matheus. Não, você vê que fomos fazer um curso em São Paulo, ele empreendeu mesmo. Fazendo faculdade de gestão de empresas. Sim, entendeu o que é comprar, vender,
gerir. Ele, com certeza, é um bom gestor. Mas é isso, eu gosto de ajudar pessoas, sabe? Então, assim, eu não... Tem uma mulher que mandou mensagem, foi essa semana lá, ela é lá do Rio de Janeiro. Acho que tem uma empresa de trufa também. E falou assim, olha, me inspire em você. Nossa. Daí eu falei assim, pô, que legal. Me inspire em você, eu acho que tudo que você faz ali me dá vontade de ser você, assim, sabe? Num bom sentido, assim. Eu não vi inveja dela, eu vi admiração, sabe? Eu vi algo assim que, cara, que bacana. Você saber que você tá mudando a vida de pessoas. E o mais incrível, assim, para mim, foi tudo que me mudou, né? Então, assim, são várias etapas. Mas, ó, em 2016, quando a trufa ainda tava daquele jeito, por isso que eu falo que o empreendedor, todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo, entendeu? Forte e um fato. Então, assim, eu lembro que eu comecei a fazer trufa e tal, e um dia eu dei para um grupo de gringos, assim, chegou assim, e eu tenho essa mania, assim, eu crio um produto, eu trago para você experimentar. Então, experimenta aí, vê o que você acha e tal. E eu dei para um grupo de gringos, eu falei, meu, se esses caras gostaram do paladar, eu só queria que eles falassem assim, yes, very good, very good, uma coisa, very nice, perfect, uma coisa, I love it, alguma coisa, sabe? Cara, os caras comeram e tal, daí passou um tempo depois, me mandaram mensagem, que no grupo lá, tal, talvez, e eles queriam, né, até a mãe deles lá, a mãe de uma delas falou assim, olha, vem pra cá porque eu tive a oportunidade de a gente fazer trufa aqui na Inglaterra. Eu falei, não, você tá louco. Eu não tenho dinheiro pra fazer pra ele, não. Não, então vem pra cá e me ensina a fazer trufa, então. Eu falei, não, eu não consigo pagar a passagem. E realmente, eu não tinha condições. Não, a gente vai pagar tudo pra vocês. Eles pagaram tudo pra mim. Daí eu fiquei 22 dias na Inglaterra lá. Nossa. Tudo pago. Ensinando a fazer trufa. E assim, detalhe, eu não fiz trufas com o nosso chocolate daqui. Só a barra. Os recheios foi feito com os recheios deles. Então, assim, um exemplo, o creme de leite deles, eles não têm ele fresco, é um double cream, que ele já é congelado. O coco deles, eles não têm plantação de coco, então eu tive que usar um coco deles lá. O doce de leite deles, o melhor que tinha era um mococa, então eu tive que aprender a cozinhar e trazer a cocção do mococa deles, lá pra ver como é que ia ser. Então, assim, tudo isso eu tive que inovar lá. Então, assim, pra ver o que eu vou trazer aqui de sabor. E, assim, por um bom tempo deu certo. Até hoje eu tenho amizade com eles lá. Então, assim, bem bacana. E, claro, cada um seguiu. Mas, assim, essa experiência é bacana, sair daqui. E daqui a pouco a trufa começou a rodar o mundo, sabe? Cada hora tava num país diferente. Estados Unidos, Bolívia, México, daí Alemanha, Rússia. Cara, os negócios, o povo vinha aqui, olha, eu gostei da sua trufa, quero levar lá pro meu país. Então, eu tenho algumas fotos, assim, que eu coloquei, assim, do povo que levou pra longe mesmo, assim, o negócio. Então, assim, é o acreditar. Eu sempre acreditei nas trufas, sempre acreditei no produto, sempre acreditei na onde eu posso chegar. E eu, assim, se uma palavra que me define é persuasão. Então, assim, eu sou persuasivo, sabe? Isso aí eu tenho certeza. Só de ouvir sua história eu já tenho absoluta certeza. E eu falo assim, ó, persuasão com a verdade, você convence. Persuasão com a mentira, você cai. Então, assim, você pode convencer uma vez, mas você vai cair na sua mentira, porque daí você tá mentindo para vender. Não tem alicerce, não se mantém. Então, assim, tudo que eu falo do meu produto é verdade. Então, eu falo, se eu começar a contar a história do produto pra você, cada produto, eu falo assim, olha, ele foi criado por causa disso. Até o povo dá risada lá no serviço, lá, né, que cada item meu tem alguma coisa de fora, né? A cereja é chilena, o coco era da Indonésia antes, o doce de leite é cozido na forma argentina, então o chocolate é belga, então assim, pô, meu, tudo aqui seu é fora do país e tal. Não é, que realmente eu comprei os melhores produtos. E qual que é a chance, um exemplo, o chocolate belga, qual que é a chance de ele dar errado? Se ele foi considerado o melhor chocolate do mundo. Nossa. Não tem. Então, assim, o que eu tenho que fazer é aplicar a técnica do recheio. Então, se eu uso os melhores ingredientes, eu vou trazer os melhores resultados. Então, eu tenho que trazer sabor para você. Então, assim, é incrível, cara. Hoje eu falo assim, lá no serviço, é fácil? Não. Mas eu teve uma hora que eu tive que chegar um momento, uns 2, 3 anos atrás, e falar assim, olha, eu não posso mais centralizar tudo em mim. Eu tenho que criar líderes. Daí você começa... É uma frase que a gente escuta bastante, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Não. Se faz sozinho, não é grande. Se faz sozinho, não é grande. Então, assim, e na verdade, até eu não posso ser o bombeiro, né?
da minha empresa, tem que ser o gestor dos bombeiros. Então, assim, daí eu começo a criar, eu crio um líder de cozinha, um líder administrativo, daí um líder de estoque. Daí você começa a fazer. Como é que você faz eles? Você tem que fazer deles aquilo que você é. Mas não é fácil, porque cada um tem um gênio. E, por incrível que pareça, eu sempre sou atraído por gênios mais difíceis, assim, porque são os mais mandões. Mas é mais engraçado, porque os mais mandões são os que tem que bater um pouco de continência para o que eu estou falando. Porque, assim, olha, é a experiência que eu tive, é o que eu passei, é o que eu vendi, é o que eu conquistei. Então, eles chegam no momento e, vão para lá. Então, chega um momento, hoje, até agradeço hoje minha psicóloga Dani, né? A Dani, ela faz um papel muito importante na minha vida, que até vou citar abrir um parênteses aqui, Sim. que é o saber falar não. Um exemplo foi da Jennifer, lá do avião, lá, que ela falou um não e repercutiu aí. Por quê? Porque o povo, para eu não te machucar, eu falo sim para você. Mas eu não queria fazer. Mas eu falei sim porque eu não queria te magoar. Eu não tenho problema em falar hoje pra você assim, Gustavo, eu não consigo. Daí, não, mas, cara, eu tô contando com você, eu não consigo. Então, assim, eu consigo, talvez em outra data. Ou de uma outra forma. Ou fulano, eu não consigo liberar tal coisa pra você. Não, mas chefe, eu tava contando com isso. Você não deveria estar contando com isso. Nossa. Deveria ter perguntado. Então, assim, hoje eu tenho essa facilidade de explicar o porquê do meu não. Porque, assim, você tem que saber ser assertivo, você tem que saber falar não, você tem que saber se posicionar. Entendeu? Não ser egoísta, mas se posicionar. E as pessoas não sabem. Tanto que repercutiu o caso da Jennifer. Quando ela falou assim, não vou trocar de lugar. Eu paguei por ele. E ela estava no direito dela. Sim. Mas foi motivo de aplauso. Porque, uau, ela fez algo e não voltou atrás. Em outras situações, talvez ela foi julgada por muitas outras pessoas. Nossa, que egoísta, era uma criança, não sei o quê. Mas e a criança, se ela quisesse pilotar o avião, ela ia falar pro piloto de lá? Chorar pra isso, né? Entendeu? Então, assim, mais ou menos a empresa ela funciona assim. E o não faz parte da vida. A gente tem que receber alguns nãos. E foi o que você falou, né? Tem coisas que realmente nos motivam, entendeu? A conquistar aquilo. É o que eu falo pra galera também. Joguei bola durante muito tempo da minha vida. O Júnior jogou, o Israel também. E a gente sabe que se você chegar pra mim e me dar uma medalha, cara, eu vou ficar muito feliz por ter ganho. Mas o legal é o processo, é o cada jogo, é cada experiência até você ganhar a medalha. É igual você. Você passou por um processo até você chegar onde você chegou, sim, até você estar onde você está. Porque se talvez desse tudo certo no começo, você às vezes nem... não daria tanto valor. E também não teria dado continuidade às vezes. E hoje você sabe o quanto que vale. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Quem não comeu, coma. É maravilhoso. Eu dei uma parada aqui, eu fiquei com medo de sujar os dentes, ficar falando com o dente marrom, mas é maravilhoso. E dá pra ver que você é um homem apaixonado pela sua esposa, que apesar de tudo, você hoje vê, né, com a sua maturidade, que aquilo foi um cuidado. E como é que hoje está o seu casamento? Como que estão a sua vida? Porque, cara, hoje vocês estão desfrutando, né? Sim. É ano de colher e desfrutar, né? Então, hoje, sim, vocês estão colhendo e desfrutando. E como você se vê daqui 5 anos? Como que você vê a sua marca, Rei das Trufas? Inclusive, fala para aquela câmera ali o seu Instagram para a galera seguir. O seu Instagram pessoal também. É loucura. Eu, assim, eu falo, em questão de imaginar lá na frente, daqui 5 anos, cara, eu imagino uma fábrica maior, empregando mais pessoas, sei lá, alcançando outros mercados, talvez já esteja exportando e tal, embora já saiu do país. Então, assim, é muito pé no chão. É muito trabalho ainda para... Mas eu me vejo, pelo menos aí, algo bem maior, assim, sabe? Que Deus vem colocando. Minha esposa, ela continua no ramo do funcionário público, né? E isso fez bem, porque ela tem lá o dela, é o que ela gosta de fazer. E o meu filho, cara, que tem 14 anos, eu sou o pai que fala assim, o que você quer fazer, filho? Eu não quero que você faça o que eu faço. Eu quero que você faça o que você faz. Então, assim, o que você quer fazer? Ah, papai, eu quero ser gamer. Então, você estuda para ser gamer. Seja o melhor gamer. Seja o melhor gamer.
O meu pai, ele tinha uma coisa assim que eu não gostava, assim. Meu pai, ele me fazia de concorrente. Ele tinha medo que eu fosse melhor que ele. Eu quero que meu filho seja 1000 vezes melhor que eu. E meu filho é... Cara, eu vou contar um negócio aqui. Eu sempre fui bom de FIFA. Sempre. Sempre disputei muito campeonato de FIFA. Então vamos marcar um X1 aqui que eu gosto também. Vamos. Mas vou contar um negócio pra você. Toda vez que eu precisava castigar meu filho, quando ele subia a soberba dele, porque ele joga videogame também, gosta e tal, eu pegava o fio e falava assim, então vamos jogar então. Daí eu ia lá e dava um piau nele. Mas agora eu não consigo fazer isso mais não, nem de castigo, cara. Porque agora o moleque, cara, ele pinta e borda em mim, cara, que assim, é terrível, cara. Eu não consigo jogar com ele, cara. Mas por quê? Porque eu torço pelo melhor dele. Torço para que ele seja bom, continue sendo bom no que ele está fazendo, que ele evolua, que ele cresça, que ele se destaque. E se eu puder hoje agregar algo na vida dele, eu vou agregar que ele some cada vez mais. Mas eu não quero que ter essa barreira que eu tive, sabe? Não, você vai fazer isso aqui. Ou quantos casamentos aí foram feitos por arranjado? Não, porque o pai acha que é bom para o filho. Quantos... filhos que seguiram a profissão do pai porque o pai queria, mas não era o que ele queria. Hoje está lá frustrado, trabalhando e o pai de repente já se foi e ele está lá, eu vou ficar aqui e tal por causa do meu pai. Não, cara, você tem, assim, eu quebro várias barreiras da minha família. Primeiro delas, assim, no lado cristão, né, eles são todos católicos e uma vez eu decidi que eu queria ser cristão, eu queria me batizar, eu queria fazer o que a Bíblia diz, que era descer as águas e tal, e eu faço essa escolha. Sim. Eu vou lá mas minha família continua católica, continua respeitando eles do mesmo jeito. E daí vai pro outro lado, meu pai tem profissão, por outro lado, meu sogro trabalhava em fábrica e tal, e eu quebro outra barreira. Então, assim, eu vou abrir um negócio sem empreendedor. Então, assim, tomo pancada de todo lado, não. Isso aqui as pessoas se afastam, ninguém me chamava para comer. Vai que eu tenho que pagar para ele. Então, assim, ele não tem dinheiro. Então, assim, meu carro era... Eu tinha um carro que chamava de abacatinho, aquele Fiesta cor de abacate mesmo, sabe? E era o que eu tinha, entendeu? E às vezes, quantas vezes estourou a correia, eu ficava parado no meio de algum lugar. E realmente, passei muita dificuldade, só não passei fome, sabe? O resto eu passei muita dificuldade. Mas eu levantei a cabeça e não desisti. Então, assim, e agora, hoje eu falo assim, olha, você quer empreender... Você tem que fechar os ouvidos. Enquanto todo mundo tava falando pra mim assim, olha, vagabundo, você não vai chegar a lugar nenhum e tal. Eu tava imaginando, nossa, nessa mesa aqui que tá todo mundo chamando de vagabundo, tem umas 8, 9 pessoas. Se eu vender 2 trufas pra cada um, dá 18. Foi metade do dia de venda. Então eu não tava nem aí pro povo tá falando, entendeu? O importante pra mim era a minha meta ser continuada. E assim, hoje eu vejo que o povo desiste muito rápido. Então, assim, é muito frustrado. De tudo, né? De tudo. De casamento, vem algumas dificuldades. Eu era uma pessoa que também era muito fácil ser persuadido de desistir. E hoje em dia eu olho no espelho assim e falo, se for desistir, desista de ser fraco. Eu falo isso pra mim mesmo, porque, cara, e ouvindo a sua história agora... Mas me dá vontade aqui de sair, empreender e fazer. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Porque que papo gostoso, que papo inspirador. Cara, a gente vai desligar aqui daqui a pouco e eu vou querer continuar escutando as suas histórias. Porque é como o seu chocolate, delicioso conversar com você. Dá vontade da gente, sabe, fazer. E realmente isso aqui tem que se expandir. Por isso que eu falo, galera, compartilha, sabe? Deixa o like, faz esse vídeo chegar em alguém aí que tá pensando em desistir, que tá começando um negócio, sabe? Que tá com medo de empreender porque o Marcelo tá aqui e tá falando, cara, não é fácil, mas vale a pena. E hoje, se ele tá colhendo os frutos, é porque ele não desistiu. E galera, olha o tanto de trufa que ele trouxe aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Cada uma personalizada, cada sabor, cada coisinha. Então, você é muito detalhista também, né? Você poderia fazer, vou fazer numa só. Não, você foi específico com cada cor, a pesquisa. Então, eu vejo excelência também. Sim. É bem legal. Assim, até quando eu fui colocar as trufas no mercado, eu tinha um parâmetro que as trufas era tudo... Eu escolhia embalagens bem brilhantes, né? E para chegar hoje com logo na própria embalagem, assim,
Eu lembro que as empresas falaram assim, não, para você fazer isso, você tem que fazer aí, não sei quantos mil embalagens aí para você chegar nesse nível. Eu vou chegar nesse nível. Você pode duvidar de mim, eu vou chegar nesse nível. E eu cheguei. Tá aí a situação. Mas é isso. Se tem uma palavra que eu posso falar para quem está assistindo a gente aí, foco, fé, não desista, realmente persista. Então, eu só te interrompi um minutinho. Olha para aquela câmera ali e fala pra galera mesmo de coração, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar muitas pessoas e eu sei que esse recado agora que você vai dar vai mudar destinos. Vou usar uma frase que serviu para mim e vai servir para você. Desistir nunca foi uma opção para mim. Então, assim, as pessoas podem falar o que quiser. Tem uma coisa que eu falo assim, olha, eu até tenho uma cena de um filme que eu falo assim, olha, que é do Will Smith com o filho dele lá, que tá lá, o pai dele dá uma desanimada dele, que ele arremessa a bola, não, você nunca vai ser um profissional. Então, assim, você vai escutar isso de muita gente, ó, não espere que amigos, familiares, vizinhos compram de você. Então, assim, te apoiem. São as pessoas desconhecidas que vão te apoiar. Então, assim, ó, mesmo que um pai seu ou qualquer outra pessoa fale para vocês que não seja capaz, não desista. Porque, assim, olha, as pessoas, elas não conseguem vencer e vão falar que você também não consegue vencer. O sonho é seu, não é delas. Então, assim, a vergonha ou a vitória é sua. Lá na frente, vai acontecer que nem eu. Olha, cara, eu sou amigo do Rei das Trufas, não sei o que tal. Eu fui num lugar, até para encerrar aqui, eu fui num lugar, assim, eu cheguei até para passar o caixa, eu nunca tô com o meu uniforme, né? Daí eu fui passar no caixa, assim, a mulher falou assim... nesse dia eu tava de uniforme. Daí ela falou assim, você trabalha no Rei das Trufas? Eu falei, eu trabalho. Daí ela falou assim, poxa, que legal. Eu conheço o dono lá. Eu falei, poxa, que bacana. Qual que é seu nome? Maria. Maria, que legal. Eu vou falar pra ele que eu te encontrei. Da onde você conhece ele? Só pra ele vai perguntar pra mim, né? Daí, não, fala pra ele, ó, conheço ele das antigas, da época da escola. Que legal, Maria. Eu vou mandar um abraço pra ele, vou falar que encontrei você. Ele vai lembrar de você? Não, pode falar, ele conhece eu, Maria. Então tá bom, isso. Até hoje eu não sei quem é essa mulher, até hoje eu não sei nem quem é. Então, assim, quem é o dono que ela tá imaginando também não sei. Então, muita gente fala assim, você é uma franquia? Eu falei, não é franquia não, esse aqui é um... eu sou o único dono, não tem sócio, tem nada. O único sócio é Deus. E, encerrando, Rei das Trufas, rei sempre foi o Senhor. Então, assim, nunca foi eu. Rei é o nome que vem em sonho. E daí, por isso, foi criado o Rei das Trufas. E como que faz para adquirir as suas trufas? Tem algum portal? Deixa seu Instagram pra gente aí, Instagram. Instagram, rei_das_trufas. WhatsApp, 12 98139 9823. E daí tem lá, tanto pelo link da bio, ou você pode comprar direto no WhatsApp. Tem o catálogo lá, a gente manda para vocês. E curtam lá, curta a gente aí, segue a gente e vamos pra cima. Vamos pra cima. Galera, que papo gostoso. Eu vou falar mais uma vez, curta, deixa o joinha aí, comente. Tem o seu Instagram pessoal também, se alguém quiser deixar um recado pra você aí depois desse vídeo, como é que é? Marcelo F. Faria. Marcelo F. Faria. Isso. Cara, que papo. Muito obrigado por você ter parado um pouco da sua agenda que tá tão corrida agora nesse final de ano aí. Final de ano, chocotone. Chocotone, não consigo nem trazer. Eu falei, traz o chocotone também, né? Nossa, foi difícil. Mas ele falou, não, Gugu, eu vendi todos. Mas como eu fico feliz, sabe, de ter pessoas como você, assim, histórias que é do Vale do Paraíba, sabe? Que realmente esse canal é Fala Vale, né? São pessoas do Vale mesmo que a gente quer trazer pra incentivar, e você foi um cara que, eu tenho certeza que a galera que tá assistindo tá sendo impactada como eu fui, como o Júnior foi aqui. E Marcelo, obrigado. Imagina, e eu tenho certeza que é só o começo, sabe? Eu sei que seus planos são bons, mas os planos que Deus tem pra você são infinitamente melhores e maiores. Amém. Então, cara... Obrigado por tudo aí e conta comigo porque eu sou um cliente assíduo mesmo. e
E muito obrigado mesmo. E galera, ficamos com mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. E final de ano, 2024 ainda não acabou, tem muita coisa para ser realizada ainda esse ano. Não desista, vamos para cima. Valeu, até a próxima.